Câmara, Campinas. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui a uma coletiva de imprensa. Eu convidaria aqui a deputada Márcia Lia, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Também queria convidar aqui o meu colega e companheiro, o vereador William, da cidade de Sumaré. Também convidar aqui a Nazaré, que é do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos, para que nós possamos falar um pouco do evento que Campinas está sediando, da atividade da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma atividade convocada pelo Conselho e pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, eu queria passar aqui já inicialmente para que o CONDEP pudesse falar inicialmente um pouco do evento e do que estamos fazendo aqui na cidade hoje. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos, né? É um prazer enorme a gente estar aqui na região e na cidade de Campinas para tratar de um tema muito caro, né, para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, né, e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e essa é uma ação conjunta, né, do CONDEP e da comissão, com o objetivo de revisar o Programa Estadual de Direitos Humanos, né? E a estratégia de discutir a revisão do programa é a partir das audiências públicas por todo o estado de São Paulo, né, para que a gente tenha uma revisão mais próxima possível da realidade dos nossos municípios e das nossas regiões administrativas, né? Então, o objetivo inicial é justamente fazer a revisão de um programa que está em vigor desde 1997. Então, se faz necessário mesmo fazer essa revisão no momento e na conjuntura atual que nós estamos, né? E não se pode pensar em fazer uma revisão a partir só da capital, né? Ou a partir só da Assembleia Legislativa ou só do CONDEP. É necessário fazer essa revisão com a população, com os militantes de direitos humanos, com as pessoas que na ponta são violadas em seus direitos. E o objetivo dessa atividade aqui é justamente isso, né? A gente fez já uma primeira audiência em Araraquara. De lá para cá, a gente também tem repensado um pouco a metodologia. Em Araraquara, a gente fez apenas o debate. Aqui vai ser uma sequência também de visitas. Nós estivemos na ocupação da Vila Soma, né, que foi um momento muito importante para a gente, de conhecer a luta, de entender as violações de direitos humanos que acontecem no campo da moradia e no campo da intervenção policial junto à população mais pobre, a população de ocupação, a população das periferias, como que se dá essa relação com a política de segurança, e ali a gente pôde colher alguns depoimentos e saber um pouco da realidade ali. Né? Depois, nós estamos aqui nesse momento fazendo essa coletiva, explicando um pouco o objetivo da nossa visita aqui, da nossa missão aqui na região de Campinas. E depois a gente vai também visitar o presídio feminino, né? Existe uma questão muito séria para a gente, que é o encarceramento. O nosso país é um país que prende muito, né? O nosso Estado prende muito, né? Como é que a gente vai tratar desse processo de encarceramento que tem violado muitos direitos? E o aumento da população feminina no cárcere também tem nos assustado. E é importante pensar o cárcere também a partir dessa concepção de gênero, né? Por que a mulher, e quais as dificuldades para a mulher, e por que a mulher pobre não tem direito
a prisão domiciliar quando ela tem filhos, né? Por que alguns direitos e alguns benefícios não atendem a todas as mulheres encarceradas? Então, a gente tem aí uma tarefa pela frente, que é discutir o encarceramento feminino. E, ao final da tarde, a gente tem uma audiência que é um pouco à luz de todas essas visitas que a gente fez, escutar de forma mais ampla a população e os movimentos e traçar aí as diretrizes para a revisão do programa. Então, esse é um pouco o nosso objetivo aqui no dia de hoje. Desde já, a gente agradece aí a participação da imprensa nesse processo, né? O direito à comunicação é um direito extremamente importante para a gente, né? Há uma comunicação séria, há uma comunicação sem edições que escondam a realidade dos fatos, né? O trabalho da comunicação é um trabalho muito importante para a população, né? É necessário que a informação chegue de forma fiel ao seu destinatário, né? É importante que a comunicação ela chegue de forma formativa às pessoas. A comunicação ela tem um papel importantíssimo na formação e no processo de educação em direitos humanos, né? E uma das questões que a gente está trabalhando também é o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, e tem um eixo que fala especificamente da educação, da comunicação e educação em direitos humanos. E, nesse sentido, a gente agradece aí a presença da imprensa e ficamos à disposição. Obrigado. Passaria, então, aqui rapidamente para o William. Obrigado, Carlão. Boa tarde a todas e a todos. Deputada Marceli, representante do CONDEP, e o vereador Carlão, esse dia de atividade para a gente aqui da região é um dia histórico, né? Porque a região de Campinas tem tido um afeto e uma quebra dos direitos humanos constantemente, diariamente, na nossa região. E virar os olhos para a região de Campinas, olhando para os direitos humanos, para a gente é muito importante. Faço referência aqui especialmente à Vila Soma, que tem os seus direitos humanos caçados e não garantidos diariamente, principalmente pelo abuso policial e por aquilo que a polícia tem implantado a cada dia, a cada momento naquela ocupação. Blitz na porta da ocupação, lares sendo invadidos, violados, as pessoas sofrendo repressão, apanhando, enfim, que é um cotidiano de 5 anos da ocupação Vila Soma, que resiste bravamente a todo o histórico que a gente conhece na região de Campinas. E, recentemente, como não conseguiram reintegrar a Vila Soma, a deputada e a imprensa presente, nós vimos toda a retaliação e todo o problema causado com a ocupação Mandela aqui em Campinas, que foi um trágico problema e um retrato muito claro dos governantes, do governador Geraldo Alckmin e também do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que violou drasticamente os direitos humanos, colocando aquelas famílias de forma triste, de forma desumana nas ruas, não abrindo diálogo. Foi uma ampla participação de parlamentares da região, né, Carlão, que nós tivemos tentando diálogo a todo tempo com o governo do Jonas Donizete, com o compromisso deles darem um lar para aquela família. Então, a questão da moradia na região de Campinas tem sido constantemente afetada, violados os direitos humanos. Nós vimos também aí uma triste situação no dia de ontem, que eu já passei para o CONDEP, já passei para a deputada Marcelia, que foram as pessoas que sofreram uma intoxicação alimentar no presídio de Hortolândia. O que nos levanta uma grande suspeita quando o coronel do 48º Batalhão da Polícia Militar, que ali se resume basicamente, que fica situado na cidade de Sumaré, diz que poucas pessoas têm tosse dentro do presídio, o que pode ser um sinal, inclusive, de tuberculose. Então, a visita que nós vamos fazer, simbólica ao presídio feminino hoje à tarde, e que vai seguir essa comissão investigando os presídios, a população carcerária, as ocupações de moradia que tem sido saturada pela Polícia Militar, a polícia mais violenta do Brasil, a polícia que mais persegue a periferia, os negros, os pobres, as mulheres, trabalhadoras e trabalhadores. Isso tem que acabar. Então, à noite, na audiência pública, eu vou apresentar um dossiê para a deputada e apresentar com várias denúncias que nós temos feito, a saturação e a perseguição da polícia com as famílias da Vila Soma em horário de escola, que o helicóptero Águia da Polícia Militar
militar tem ali feito uma tortura muito grande para aquelas famílias e que é o mesmo retrato de várias ocupações de várias favelas, né, Carlão, aqui na região de Campinas. Então, eu quero apresentar esse documento na audiência pública logo mais à noite e de extrema valia. E a imprensa que nos acompanha, que possa acompanhar, possa dar essas matérias, dar essas notícias, que é importante para pelo menos constranger aqueles que usam de uma farda e que usam de um poder militar para saturar e para fazer o nosso povo trabalhador tanto sofrer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu queria, então, antes de passar para a deputada, nós aqui, como presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Campinas, nós também vamos apresentar na audiência pública um dossiê aqui de Campinas, destacando 3 aspectos que nós achamos gravíssimos e importantes. Primeiro, é a perseguição que os profissionais de educação passaram a sofrer, um constrangimento nas escolas, por vereadores dessa casa, em função do debate sobre a escola sem partido. Então, as professoras estão dando aula e sendo filmadas, sendo gravadas e sofrendo um constrangimento no seu trabalho. Isso tem nos preocupado muito, inclusive houve a invasão de escola por parte de vereadores para terminar com a atividade na escola, não deixar acontecer as palestras que estavam marcadas. Então, essa é uma das demandas que nós queremos que seja investigado e que seja combatido. Estaduais ou municipais? Nas escolas municipais, inicialmente. Nós estamos caminhando também um dossiê a respeito do aumento do feminicídio aqui na cidade de Campinas. Até agosto, nós tivemos 24 feminicídios na cidade de Campinas. O mais recente, mais grave deles, nós recebemos aqui nesta casa aquela companheira que foi esfaqueada dentro do trabalho pelo namorado, que ela está extremamente preocupada, porque não há nenhum acompanhamento jurídico e, assim, pelas informações, o agressor pode pegar até 15 anos de prisão, com bom comportamento pode sair em 4 anos e meio, e ela se sente já ameaçada com a possibilidade do namorado ser solto. E não é o primeiro caso. E uma terceira frente que nós também estamos apresentando nesse dossiê é o aumento da intolerância religiosa. Nós tivemos aqui na cidade de Campinas terreiros que foi colocado fogo através dessa intolerância, e há várias outras denúncias que nos chegaram também de apedrejamento, da intolerância de vizinhanças, que nós queremos também encaminhar esse dossiê para a comissão, para que nós possamos combater. E, por último, um dos debates mais importantes é os direitos humanos e a saúde. A precariedade, o governo municipal, ele não assume a precariedade da saúde, no entanto, o acesso das pessoas ao atendimento básico tem sido negado. Nós estamos já há mais de meses com uma crise muito grande no Hospital Ouro Verde, mas em toda a rede de saúde, o atendimento precário, em particular para mulheres, para idosos e para crianças, ele tem sido negado. E isso tem levado as pessoas, por exemplo, deputada, no Hospital Ouro Verde, na nossa visita, nós chegamos a ver pessoas, pacientes, tendo que fazer as suas necessidades em garrafa PET, por falta de equipamento na rede básica de saúde, nos hospitais. Então, nós entendemos que o direito universal à saúde ele está sendo ferido e não há, por parte do município, uma intervenção que possa fazer com que essa realidade mude. Então, nós queremos encaminhar essa denúncia para que a gente possa buscar uma solução nessas 3 questões aí que a gente vai estar encaminhando. Bom, boa tarde a todas e a todos, a imprensa especialmente, que está aqui conosco para ouvir um pouquinho, dizer da importância
da presença da Nazaré, que é a presidenta do CONDEP, do Conselho de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Dizer da importância também dos nossos vereadores, que aqui estão conosco, e do representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é o companheiro Julian, que está conosco também nessa oportunidade. Bom, dizer que nós, quando chegamos à Assembleia Legislativa em 2015, imediatamente pedimos para que pudéssemos estar na Comissão de Direitos Humanos, porque temos um histórico de trabalho na questão do atendimento às mulheres, no atendimento à moradia, no atendimento aos direitos das minorias. E criamos, na nossa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, uma subcomissão, e nessa subcomissão nós estamos discutindo no Estado todo, né, nós estamos fazendo regionalmente, mas já temos várias audiências combinadas e tratadas com o CONDEP, com a Comissão de Direitos Humanos. Fizemos uma há um mês e pouco atrás em Araraquara, agora estamos aqui na região de Campinas, essas audiências são regionais. Faremos dia 24, se não me engano, de novembro, na cidade de Marília. Dia 8 de dezembro faremos na cidade de Bauru e no início do ano que vem nós faremos em São Vicente, para pegar a região litorânea. A ideia dessas audiências públicas, que é o que vai acontecer hoje às 17 horas aqui em Campinas, é que a gente possa, primeiro, ouvir, como nós estamos ouvindo, e os dois vereadores vão entregar aí os dossiês para que a gente possa tomar conhecimento do que eles relatam, tanto o vereador William quanto o vereador Carlão, e também que a gente possa discutir com a sociedade civil, discutir com os nossos parlamentares, com as pessoas que tiverem interesse, um novo formato para um programa, para um sistema de direitos humanos no Estado de São Paulo, porque o programa existente ele é de 1997, da época do Mário Covas. Né? E ele, por óbvio, que nós estamos numa sociedade que se modifica todos os dias. Então, esse programa de 97 ele está defasado, ele não tem mais, com toda essa mudança, e nós estamos vivendo um momento muito crítico no Brasil, né? Onde nós estamos perdendo não só direitos fundamentais, como também direitos trabalhistas, na iminência da votação da reforma da Previdência, enfim, todo essa parafernália crítica que nós estamos vivendo no Brasil, tudo isso deságua de uma forma muito forte, né, de uma forma muito injusta com as nossas minorias. Então, a nossa subcomissão, que é uma subcomissão para tratar das questões afetas às minorias, lá da Assembleia Legislativa, ela tem a prerrogativa e ela tem o debate de estar construindo essa nova proposta de um sistema de direitos humanos, de um plano estadual de direitos humanos, e, nessa perspectiva, a gente está dialogando com todo o Estado de São Paulo. Então, é fundamental a presença do Conselho, do CONDEP, porque representa um conselho que não é paritário, é um conselho onde a maior parte dos componentes desse conselho é da sociedade civil, portanto, as pessoas que estão no dia a dia das violações aos direitos humanos. Dizer que, quando da desocupação, quando da reintegração da ocupação aqui do Mandela, nós estivemos aqui, né, participamos de uma negociação com o secretário de governo, né, uma pessoa sem palavra, uma pessoa que não tem o mínimo respeito por ninguém, porque nós estivemos aqui, nós fizemos um acordo com ele de que não seria feita a reintegração, eles nos deu a palavra de que não seria feita a reintegração, e no dia seguinte nós fomos surpreendidos, né? O William estava nessa conversa, o vereador Carlão, o vereador Pedro Tourinho, outros vereadores, o vereador Márcio, lá de Sumaré, e outros vereadores, o Alexandre, o nosso advogado também, enfim, várias lideranças estavam lá, e ele nos garantiu de que não aconteceria, não sei se ele continua ainda como secretário de governo ou não, mas eu quero deixar consignado aqui a minha repulsa às pessoas que não têm
palavra, as pessoas que não cumprem acordos. Aí foi isso que aconteceu naquela ocupação naquele dia. Portanto, é muito oportuno que o nosso companheiro William fale desse assunto, e eu quero reforçar isso, porque o poder público ele tem a obrigação, né, a obrigação de tutelar as pessoas e não de fazer como fizeram, porque as famílias foram jogadas na noite, na rua, não tinham muitas com crianças, não tinham onde dormir, e isso não é papel do poder público. Então, assim, é uma crítica contundente mesmo, porque não poderia ter sido feito da forma como foi, né? Ele não tinha o direito de dar a palavra e depois recuar. E nós tentamos falar com ele. Eu liguei pessoalmente para tentar falar com ele, e ele não nos atendeu. Então, é uma pessoa que não merece o respeito dos direitos humanos, ele não merece o nosso respeito, porque foi extremamente demagógico na forma como nos recebeu e na forma como conduziu aquelas negociações. Dizer que nós estivemos agora pela manhã na ocupação da Vila Soma, e que pudemos ter a oportunidade de ver que aquelas famílias que lá estão, aproximadamente 10 mil pessoas, né, são 2.784 famílias, 2.784 famílias que não estão naquele lugar, ocupando aquele espaço, simplesmente porque gostam de ocupar terreno vazio. As pessoas estão lá porque o governo, tanto o governo municipal, quanto o governo federal, quanto o governo estadual, não tem política habitacional, né? Nós tínhamos programas habitacionais que cumpriam uma função, e hoje não temos mais. Acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Os municípios, por conta da existência de um programa federal, acabaram parando de fazer os seus programas municipais, os mutirões, pararam de fazer convênios com o governo do Estado também parou, né? Se vocês acompanharem a execução orçamentária do governo do Estado, vocês vão ver que o governo do Estado se compromete, coloca no seu orçamento um valor infinitamente superior ao que ele executa, né? Em muitas das políticas onde a gente tem as maiores deficiências, ele não usa o recurso do orçamento, ele direciona para outras coisas. Então, isso é uma enganação para o povo, porque quando o povo olha o orçamento, acha que vai acontecer o programa habitacional, e não acontece. Não acontece, né? Então, é muita falácia, é muita mentira, é muita conversa, mas, na verdade, na ponta, os governos não cumprem o papel que é de pegar os impostos, que nós pagamos muitos impostos. Esse país é um país onde a carga tributária é excessiva. Então, eles optam por fazer grandes condomínios, por investir em moradias para a classe média alta, para a classe alta, e não se preocupam em tocar programas como Minha Casa Minha Vida, que são fundamentais para que a gente possa dar oportunidade das pessoas terem o seu lar. Então, quando a gente vai à Vila Soma, quando a gente vê aquelas pessoas naquelas condições, né, morando em barracos, morando em situações precárias, eu tive essa semana na Zona Leste de São Paulo, trágica também a situação das pessoas que moram na beira do córrego, né, das pessoas que moram num clima fétido, numa situação lamentável, que viola os direitos humanos. Então, falar de moradia, de falta de moradia, é falar de violação de direitos humanos. Falar em falta de saúde, falar em precário atendimento à saúde, é falar em violação de direitos humanos. Falar que os professores estão sendo filmados por conta... Isso é um absurdo, né? Nós temos que tomar providência em relação a isso, porque ninguém pode ter a sua privacidade, nem o professor, no exercício da sua função, ter a sua privacidade violada. Então, são graves as violações dos direitos humanos. E, para finalizar, eu quero me reportar à situação da violência policial que nós estamos vivendo no Estado de São Paulo, da falta absoluta de reposição de pessoas. O governo do Estado não repõe, aposenta um servidor da segurança pública, aquela vaga fica desocupada. Morre alguém, fica desocupada. A pessoa se aposenta, fica desocupada. Então, nós temos falta de peritos, nós temos falta de médicos legistas, nós temos falta de fotógrafos profissionais na questão da perícia, nós temos falta de tudo. E os poucos que ainda continuam, por uma série de questões, inclusive porque a nossa polícia é uma das
piores na questão da remuneração. A remuneração, uma das remunerações mais baixas dos servidores públicos do Estado de São Paulo é da polícia, né? Então, é uma situação lamentável que nós estamos vivendo no Estado de São Paulo. E agora, né, para finalizar e para fechar com chave de ouro toda essa violação dos direitos humanos, chegou na Assembleia Legislativa um projeto de lei de número 19, de 2017, que é assinado pela deputada Célia Leão, que pretende colocar no Estado de São Paulo a famosa ração humana. O projeto é idêntico ao que foi apresentado e foi aprovado em uma semana pelo prefeito de São Paulo, João Dória, na Câmara Municipal de São Paulo, idêntico ao que foi apresentado lá na Assembleia Legislativa e idêntico ao que foi proposto pelo secretário estadual, quando era deputado federal, o Arnaldo Jardim, lá no Congresso Nacional. A única coisa que muda no projeto de lei são as palavras municipal, quando está na esfera municipal, estadual, quando está na esfera estadual, e nacional, federal, quando está na esfera federal. O projeto de lei é idêntico, até as vírgulas são idênticas. Então, ele aprovou, o Dória aprovou lá na Câmara de São Paulo, e agora pretende instalar para o Estado inteiro e depois, quiçá, né, para o país inteiro. E quem está por trás de tudo isso? A Monsanto. Quem está por trás de tudo isso? A Nestlé. Quem está por trás de tudo isso são os grandes conglomerados alimentícios, né, que têm aí a intenção de fazer com que a gente tenha assim, o nosso povo brasileiro, como uma cobaia para que possa ser implantada a ração no mundo inteiro, porque esse povo não pensa pequeno, eles pensam grande. Então, nós seremos, mais uma vez, assim como nós somos cobaia na utilização de agrotóxicos na agricultura, nós também seremos cobaia na questão da ração humana. Então, assim, é um absurdo, nós não vamos aceitar, nós já começamos a fazer o enfrentamento, porque isso também viola direitos humanos. Então, é uma sucessão de questões que tem atacado os direitos humanos nas periferias pela polícia, nas ocupações pela polícia, da forma violenta como a gente tem vivenciado a morte de jovens, principalmente jovens negros. Então, tudo isso precisa ser debatido pela sociedade, as pessoas precisam conhecer e as pessoas precisam saber que quem defende direitos humanos não defende bandido. A gente defende que as pessoas tenham respeito e dignidade, que quem cometeu crime, assim como quem abusa no cometimento de crime também por violação de direitos humanos, responda por aquilo que cometeu. Mas a gente tem que resguardar os direitos das pessoas, que é o direito à dignidade, que é o direito a ficar numa penitenciária, mas com respeito à pessoa humana, com respeito à família daquela pessoa e com respeito a toda a sociedade. Então, nós defendemos os direitos humanos na sua integralidade, que todos os seres humanos, a partir da Declaração de Direitos Humanos, que todos os seres humanos tenham os seus direitos respeitados. Não podemos aceitar, e a Assembleia Legislativa, onde hoje eu ocupo a função de ouvidora da Assembleia, e a gente recebe muitas denúncias, especialmente de penitenciárias, de pessoas e de famílias de pessoas que estão presas, e a violação aos direitos humanos no sistema carcerário, no sistema penitenciário, no sistema do Estado de São Paulo é violenta. Então, assim, nós temos tudo isso registrado, documentado, para que as pessoas possam ter a noção exata do que acontece no Estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, ele é blindado, né? As coisas não vêm a público, as pessoas não sabem, e aí passa a imagem de um bom moço. Mas, na verdade, quando você examina a situação precária da saúde, da educação, do salário dos professores, das condições desumanas dos servidores da segurança pública, do sistema penitenciário do Estado de São Paulo e da forma também como a nossa economia regride ano a ano no Estado de São Paulo, que já foi uma grande força econômica, a gente vê todas as dificuldades que o Estado vem sofrendo e que a gente vem enfrentando. Então, defender os direitos humanos, estar aqui para fazer essa audiência pública, para repensar um plano estadual para o Estado de São Paulo é fundamental, e é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje. Obrigado, deputada. Então, abriria aqui para os presentes, a imprensa, que
quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Pois não? Deputada, não sei, ou com outro membro, se quiser falar, como que está essa previsão do plano? Começou aqui a segunda cidade em que vai ser feita a audiência pública e também, acho que visitação também em outros locais nas outras cidades. Sim. Queria saber quantas cidades estão previstas, o que foi levado em consideração para ser essas cidades específicas e qual que é o cronograma, assim, vai até quando e quando que um plano de fato deve estar consolidado? Quando começou e quando deve estar consolidado? Não precisa do... Eu estava querendo pegar aquele microfone, eu estou com outro aqui. Mas, na verdade, nós temos... Nós começamos esse debate na Assembleia Legislativa no meio do ano passado. Tivemos uma série de dificuldades para aprovar o nosso requerimento por uma série de questões. Então, conseguimos aprovar, no final do ano, o requerimento, né, acho que setembro, outubro, nós conseguimos aprovar o requerimento, e aí nós tiramos um cronograma que é o seguinte. Essas são do ano que vem, né? Sim. Deste ano, eu já falei as datas, né? Dia 25 de novembro, nós estaremos em Marília. Dia 8 de dezembro, é importante que a gente diga, nós vamos estar, inclusive, com o pessoal da saúde mental, porque completa 30 anos da Carta de Bauru, que é um movimento muito forte em relação... E nós estamos também sentindo que está havendo uma regressão na questão da internação das pessoas que têm problemas mentais. Então, nós estamos também, junto com o pessoal que cuida e que trabalha a questão da saúde mental, nós estamos fazendo, no dia 8 de dezembro, uma audiência pública na cidade de Bauru, e, como eu já disse, ela é regional. Nós estamos com previsão para fazer, no dia 8 de fevereiro, em Santo André, no dia 9 de março, em Ribeirão Preto, dia 23 de fevereiro, em Sorocaba, 23 de março, no Vale do Paraíba, 27 de abril, no Vale do Ribeira, dia 6 de abril, em São Vicente, e dia 10 de maio, fechamos com uma grande audiência pública na capital, e, a partir daí, nós estamos fazendo relatórios, né, de cada uma dessas audiências. Já fizemos todas as sugestões da audiência de Araraquara, da audiência regional. Araraquara foi em agosto. 30 de agosto? 28, eu não me lembro. Eu sei que foi no final de agosto, e agora a gente está fazendo aqui. Como a gente tem que deslocar... Obrigada, viu? Como a gente tem que deslocar uma estrutura razoável para a gente poder fazer a mobilização, fazer o diálogo, então a gente dá um espaço relativamente maior, né? Entre uma audiência e outra, para que a gente tenha tempo de mobilizar, para que a gente tenha tempo de avisar, de fazer o convencimento das pessoas da importância que é a gente debater esse tema. Afinal de todas essas audiências, nós vamos ter um material bastante substancial, né, com todos esses relatórios. Aí a ideia é que o CONDEP, junto com a subcomissão da Assembleia Legislativa, comece a transformar essas propostas num plano que vai se transformar numa sugestão de lei para que a gente possa encaminhar ao governador do Estado, né, provavelmente no final do ano que vem. E a gente espera, sinceramente, que o próximo governador possa, se Deus quiser, né, que seja uma pessoa que tenha uma visão da importância desse debate, que a gente possa estar fazendo a entrega, num ato solene da Assembleia, para que o governo possa efetivar e transformar o plano numa lei. Muito antigo que nós temos, é de 1997. Então, nós queremos encaminhar e apresentar o mais rápido possível, mas acredito que antes do final do ano que vem a gente não tenha condições de apresentar. Em relação ao que existe hoje, é possível destacar alguns pontos que são os mais frágeis, que acredito que precisa de uma atenção maior para esse novo plano, ou não? É difícil dizer. Eu acho que sim. São muitas as questões que a gente precisa discutir, né? E eu acho que a gente parte
da violência que nós estamos vivendo na nossa sociedade, acho que a gente tem que colocar alguns mecanismos para que a gente possa combater isso de uma forma mais efetiva. Se você conversar com as pessoas da periferia, se você conversar com o pessoal das ocupações, você vai ver a forma absurda como as pessoas têm sido abordadas, né? Nós temos um dossiê que foi encaminhado pelo pessoal da Vila Soma, da forma como a polícia se reporta. Ela quebrou o pé de um rapaz lá na Vila Soma, passando várias vezes o carro, indo e vindo, em cima do pé do moço, porque queria que o moço dissesse uma coisa que ele não tinha como dizer. Né? A forma como, há algum tempo atrás, eles abordaram um moço que tem deficiência numa das pernas e eles tocavam o moço em cima daquela perna machucada, da perna que ele tem deficiência física. E a forma como eles atentam, né? Eles fazem uma verdadeira saturação das pessoas, né? Por insistência, batem. Eles estavam comentando outro dia da forma como os helicópteros da polícia sobrevoavam, quase pegando a cabeça das crianças outro dia na Vila Soma. Quer dizer, então, essa questão da violência ela tem que ser muito bem pautada nesse plano. Nós temos que ter diretrizes, nós temos que ter condutas que sejam regradas, que sejam discutidas ali, para que a gente... Eu acho que um dos pontos mais graves que a gente tem que pensar é a questão do sistema penitenciário, do sistema carcerário. Né? Nós temos hoje, em relação a alguns anos atrás, um aumento de 700% de mulheres encarceradas no estado de São Paulo. 700%. É uma coisa absurda. Né? No Brasil, 700% de pessoas, de mulheres encarceradas. Por que essas mulheres estão sendo encarceradas? Né? Por que uma mulher que está grávida e está presa preventivamente ou de forma provisória, por que ela não pode ficar cuidando dos seus filhos na sua casa? Ela tem que ficar num verdadeiro espaço solitário, onde essas mulheres muitas vezes ficam porque não são sequer visitadas pela família, pelos companheiros, que na semana seguinte arrumam outra mulher e abandonam aquela que muitas vezes cumpriu um papel que era para eles estarem cumprindo. Porque 60% das mulheres que estão encarceradas, elas estão encarceradas pelo problema da droga. Né? Então, assim, é um problema, muitas vezes elas assumem o crime cometido pelo filho, muitas vezes elas assumem o crime cometido pelo companheiro, muitas vezes elas são usadas como aviãozinho para entregar aquilo que não lhes pertence. Né? Então, são situações que a gente precisa, com muito carinho, com muito cuidado, analisar. Né? E esse plano ele tem que dar as metas, as diretrizes, ele tem que ser uma coisa que dialogue com a nossa realidade. Essa realidade não era dessa forma em 1997. Né? Hoje nós temos problemas muito mais contundentes. Então, eu acho que o plano tem que refletir isso, o momento atual, o que é que nós estamos vivendo, para que a gente tenha diretrizes, para que a gente tenha encaminhamentos de como é que esse plano vai se posicionar em relação à violação dos direitos humanos. Eu queria não complementar, mas incluir também, enquanto nós estamos aqui fazendo essa coletiva, nós acabamos de receber, por exemplo, uma denúncia. A Thalita, aquela menina que foi esfaqueada na farmácia, teve o telefone clonado pelo namorado e de dentro do presídio, está preso, ele fez uma ameaça para ela hoje. Estando preso, fez ameaça para ela. Então, mostra o quanto é frágil o sistema penitenciário aqui e o quanto as pessoas que cometem esse tipo de crime, por falta de não ter... Não tem casa-abrigo aqui em Campinas? Essa menina precisa ser abrigada, gente. Precisa, de repente, ser trocada com uma outra cidade, ela vai para outro canto com os filhos, tem que levar ela para outro lugar e ele não pode saber para onde ela vai. Programa de proteção. Proteção. O programa de proteção ele precisa ser reativado, porque a fragilidade e a falta de recurso nesta área tem feito com que a gente tem conhecimento, por exemplo, o número de pedidos de proteção, em particular para crianças e adolescentes, o Estado não consegue responder. Então, prova isso, essa situação da Thalita aqui em Campinas,
a fragilidade que tem o sistema e o risco que ela continua correndo em função de não termos uma legislação mais eficiente e o sistema, né, que também nós vamos encaminhar, deputada, porque ela teve aqui na Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos um relatório da situação dela, mas achamos que um está tratando só do acompanhamento do processo. A gente está vendo que mais que isso, vamos ter que, não só no caso dela, mas dela específica. Queria até falar que a gente teve aqui o ano passado, por conta de um pedido do vereador Carlão, na perspectiva da gente tentar ajudar a implantação da segunda DDM, né, porque Campinas é uma cidade imensa, né, e tinha uma delegacia de defesa da mulher e funcionava de forma muito precária. Isso é violação do direito das mulheres. Então, depois de muita luta, de muita conversa com Alexandre de Moraes, com o pessoal lá da Secretaria de Segurança, eu não fui, inclusive, avisada, eles não convidaram a deputada, mas eles, acho que foi em novembro, eles inauguraram a segunda DDM, né, que ainda não atende da forma como deveria atender, porque o ideal seria que as DDMs funcionassem 24 horas, inclusive aos finais de semana, porque a violência contra as mulheres, estatisticamente, elas acontecem muito mais nos finais de semana do que durante a semana, à noite e nos finais de semana. Principalmente quando o time de futebol do sujeito perde. Aí ele fica violento, ele vai lá e bate. Isso é estatística do IML, né? Então, ele fica nervosinho porque o time dele perdeu, aí ele vai lá e soca na família, soca na mulher. Então, essas questões elas precisam, vamos dizer assim, ser discutidas. A gente tem uma tarefa muito grande, que é de fazer com que o governador se sensibilize com a falta de recursos humanos para que a gente possa melhorar as condições das delegacias de uma forma geral, porque todas funcionam precariamente, sem funcionários, se não são as prefeituras. Nós estamos com pessoas aqui que já foram prefeitas, que sabem o que eu estou falando. Se o prefeito não alugar um imóvel para a delegacia funcionar, se o prefeito não der alimentação para o pessoal da delegacia, se o prefeito não coloca servidores para ajudar no fórum, se o prefeito não coloca servidores para ajudar na delegacia, esses espaços não funcionam, porque o governo do Estado não cumpre. Como eu já disse, ele deixa sobrar recurso no orçamento e não coloca, ele não contrata, os concursos caducam, né? Os concursos de investigador de polícia, de médico legista, de auxiliar administrativo caducam, passa os 2 anos, ele prorroga por mais 2 anos. Nós temos exemplos de concursos que caducaram sem a contratação de nenhuma pessoa, né? Então, essa situação é uma situação muito grave, né? E, como não tem servidores suficientes, óbvio que as delegacias de defesa da mulher elas também não conseguem ampliar o horário de atendimento, porque não tem gente não tem nem para o horário convencional, que dirá para o horário extra, que seria de sábado e domingo e às noites. Eu queria contribuir também com a pergunta da jornalista, né, do que a gente tem de previsão aí da discussão do programa, né? Existe uma questão muito cara para a gente, né, que é a questão da denúncia da violação de direitos humanos. O que na prática acontece quando a pessoa faz a denúncia? Ela faz o seu relato, e esse relato ele vai sendo repetido por ela em várias instâncias. Então, uma mulher que sofre violência doméstica, um adolescente que sofre abuso, uma abordagem policial em qualquer esfera, vai no CONDEP e relata no CONDEP. Encaminha para a corregedoria, tem que relatar na corregedoria. Depois vai para o Ministério Público, tem que relatar lá. Enquanto a pessoa vai relatando o que está acontecendo, a vida dela não está sendo preservada e nem protegida, né? Como é que no plano a gente vai dar conta dessa construção de um sistema mesmo que se interrelacionam entre si para que a pessoa, né, como que essa rede de proteção e de acolhimento de denúncia vai funcionar de modo que a pessoa não seja submetida ao mesmo relato em várias esferas, com várias interpretações. É muito, além de vexatório e humilhante, você ficar repetindo a sua trajetória o tempo todo, é um tempo muito grande que você circula entre as instituições
sem que a tua vida e a tua denúncia ela seja, de fato, averiguada e a tua vida protegida e resguardada e os teus direitos garantidos ali. Como é que, no plano, a gente vai conseguir desenhar, e talvez seja a parte mais difícil do plano, que é a construção desse sistema de proteção. Como é que a gente vai criar um canal de comunicação entre as redes? A gente tem essa expectativa, porque o número de rede de proteção ele foi ampliando de 97 para cá. Né? Mas como a gente foi construindo esses diálogos, né? E a gente precisa dar uma direção um pouco para isso, né? É inadmissível que uma criança vítima de abuso, de violência, tenha que repetir a sua história pelo menos por 10 instituições. Ela é violentada 10 né? vezes. Ela cada vez que a gente relata uma violação, aquilo volta, a gente volta a vivenciar a dor e o sofrimento daquilo. Né? Como é que a gente vai amenizar os nossos relatos, as nossas denúncias e criar mesmo um canal que respeite as atribuições de cada órgão, mas que a gente atue de forma mais conjunta? Né? Porque o CONDEP faz o encaminhamento, o Ministério Público, às vezes, repete o mesmo encaminhamento, e o que a gente vê é vários e vários ofícios solicitando algumas coisas, pedindo algumas coisas, e a pessoa permanece na mesma situação de perigo e de risco. Né? Acho que isso é o mais... e tem muito a ver com a violência, no nosso entender enquanto conselho, é o que mais precisa ser trabalhado e cuidado. E os relatos mostraram bem isso hoje. Né? Mostraram muito bem. Quer dizer, a gente tem um dossiê que vai para a ouvidoria e não acontece nada. Aí esse mesmo dossiê vem para cá e o dossiê está andando. E as pessoas estão apanhando. Né? E a polícia está abordando e ninguém consegue parar. Isso, para a gente, é um aspecto importantíssimo. E o outro, que para a gente também é um aspecto importantíssimo, como é que a gente vai estruturar o controle social das políticas de direitos humanos? Como é que a gente vai fortalecer esses espaços? A gente tem um CONDEP, que é um órgão de controle externo, né, de controle social da política da assistência de direitos humanos. Como é que a gente vai fortalecer esses espaços? A gente tem 2 ouvidorias externas apenas, que é da polícia e que é da Defensoria Pública. A gente não tem, por exemplo, uma ouvidoria externa do sistema prisional. A gente não tem. Quem que é a ouvidoria? A ouvidoria é um órgão do Estado. É o Estado recebendo a denúncia do próprio, né, da população. Como é que a gente... Uma ouvidoria externa, ela está desamarrada do Estado, ela não tem compromisso e nenhuma vinculação ao Estado. Né? Como é que a gente vai garantir a ampliação das ouvidorias externas dos espaços de direitos humanos e fortalecer os conselhos o Conselho Estadual e a criação dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos? Isso é importantíssimo. Né? Como é que o plano vai dar luz para isso? Né? Hoje a gente vive uma questão de sucateamento muito grande. Né? A gente tem uma diferença de aporte financeiro, por exemplo, da Polícia Militar para a Polícia Civil estrondosa. O sucateamento de uma polícia investigativa, que é aquela que de fato vai investigar e dar conta de dar respostas a algumas situações de crime, ela está completamente sucateada. Né? Com falta de... todos os sentidos. A deputada falou muito claro, nem vou repetir isso. Né? Então, eu acho que, para a gente, 2 questões são fundamentais, além das que a deputada colocou, da violência, de todo esse processo, como é que, no plano, a gente vai dar conta da construção de um sistema de proteção? Essa pergunta, esse é o maior desafio, no meu entender, do plano. Como é que a gente vai fazer essa rede dialogar e ser efetiva na proteção? Porque o que, de fato, a gente está vendo denúncias são feitas, denúncias são repetidas em cada órgão, e cada vez que a pessoa repete a denúncia, ela vivencia o sofrimento, que também não é cuidado. Né? E, enquanto ela denuncia, a violação de direitos ela permanece, porque a gente não tem um sistema que interrompe imediatamente a violação, ou se suspenda aquela ação momentaneamente. Quer dizer, a gente tem uma denúncia na ouvidoria e isso não foi o suficiente para suspender a ação da polícia na ocupação da Vila Soma. Não foi o suficiente. Né? Por quê? Porque o sistema não dialogou. Não chega na corregedoria, não chega ali, não chega ali. E quando chega, tem que repetir tudo de novo. Né? E a questão do controle externo. Gente, o controle externo ele é fundamental para a política pública.
né? O controle externo que o Estado tanto teme e tanto sofre quando a gente fala de controle externo, ele é essencial para que uma instituição ela pense no que ela está fazendo. Né, que ela tenha um olhar externo de quem não está dentro do sistema, de quem não está dentro da política, que é o olhar da população que está lá na ponta, de quem sofre violência, né, como é que a gente vai organizar esse sistema e esse controle externo, que para mim também são duas grandes questões aí, espero ter contribuído aí. Bom, sou Leandro da CBN, falando dessa questão que o vereador Carlão lembrou, ao falar desse dossiê que ele vai entregar para a deputada, ele citou a situação do Hospital Ouro Verde, né, da questão da saúde. Ouro Verde, nesse semestre, está com bastante dificuldade financeira, né, a empresa que é responsável lá, a prefeitura, inclusive, está tentando resolver, segundo disseram para a gente, já fez um repasse, adiantou esse repasse. Os trabalhadores estão com os salários atrasados e já estão em greve, inclusive, muito bem lembrado. E teria uma assembleia hoje de manhã, eu não acompanhei esse caso, era outra repórter, mas estava para resolver a situação trabalhista, que também é grave. Mas como o vereador lembrou, gostaria que a deputada também comentasse a respeito dessa questão da falta de materiais básicos, medicamentos e tudo mais, porque não só coloca a população numa situação complicada de ter o atendimento comprometido, mas também o profissional da saúde também fica ali complicado. Como é que fica essa questão, esse acompanhamento disso tudo? E por parte da saúde, onde que entra essa discussão a respeito dos direitos humanos? Porque aqui em Campinas, por exemplo, o Hospital Ouro Verde é um exemplo disso, né? Essa falta de apoio, de aporte, acaba comprometendo todo o atendimento. Perfeito. Nós tivemos aqui uma audiência pública para discutir saúde e direitos humanos, porque a gente está vendo esse direito à saúde ser negado, na medida em que, não só no Hospital Ouro Verde, mas em toda a rede básica de saúde. Nós temos centro de saúde sendo fechado, pessoas que fizeram o exame no início do ano não conseguem mais consulta. Quando sai a consulta, o exame já não tem mais validade. E o acesso ao mínimo necessário para quem toma medicação contínua e não encontra mais esse medicamento, ele está com risco de vida extremamente grande e sem uma resposta. Isso para nós, primeiro que já provou que essa gestão das OS não serve para uma cidade do porte de Campinas, principalmente para empresas como a Vitale, que é uma empresa que o limite, a maior cidade que ela operou era menor do que a maior região administrativa aqui de Campinas. E uma questão bastante séria nessa questão da saúde é que o município não consegue reconhecer que há uma crise. Nós fizemos um pedido verbal que era necessário não só a investigação dessas empresas que vão administrar um hospital do porte do Hospital Ouro Verde, como também um rompimento do contrato e que os serviços fossem assumidos pelo município. Essa é uma demanda que nós estamos insistindo para que a base do governo acolha esse nosso pedido. Verbal ainda, não fizemos um pedido de investigação formal aqui na Câmara ainda, mas nós vimos a violação de direitos humanos muito direto, porque os trabalhadores estão sendo agredidos pelo usuário na medida em que ele acaba não tendo acesso ao atendimento básico de saúde. Deixa eu colocar alguns elementos apimentadores desse debate. Nós fizemos um estudo sobre as OS no estado de São Paulo, lá na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Neder, que é médico, junto com a nossa assessoria, fez esse levantamento. E a situação é muito desesperadora, né? Porque essas OS, elas se prestam. Não conheço a daqui, a que administra o hospital, não tenho condições de falar como funciona
essa empresa, mas conheço algumas experiências. Na minha cidade, por exemplo, lá em Araraquara, eu sou de Araraquara, nós tivemos, na gestão anterior, uma OS que se propôs a administrar o nosso pronto atendimento e foi um desastre. Né? A gente teve, eu era vereadora na época, a gente teve uma série de informações de desvio de recurso, e tudo isso está na justiça. E quando nós fizemos esse levantamento de como funcionam as OS, a grande maioria das OS, elas não cumprem, mas acho que nem 50% das metas, porque para ela, vamos dizer assim, para ela ser assumida como uma OS, o governo contratar o serviço, porque não precisa, é um processo muito fácil de seleção da OS, não precisa de todos aqueles rigores da Lei 8666. Né? Eles fazem uma coisa meio precária. E aí o que acontece? Essas OS, elas normalmente elas se colocam, né, na condição, e ele disse que essa daqui ela administrou uma cidade, uma unidade infinitamente menor do que o Hospital Ouro Verde. Então, é assim que normalmente acontece. Essas OS são montadas, via de regra, para atender aquele específico trabalho, porque sabe que vai acontecer, muitas vezes, e assim no Brasil... hoje não é mais nem perigoso a gente dizer o que eu vou dizer agora. A gente sabe que tudo passa pelo esquema de corrupção. Né? A gente viu malas e malas de dinheiro, a gente viu aviões cheios de cocaína que ninguém investigou, a gente viu tudo que... A gente está vendo tudo que está acontecendo nesse país. Né? Então, assim, onde o judiciário fecha os olhos, onde a Câmara Federal... mesmo sabendo, mesmo tendo prova de que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade e não toca para frente. Então, tudo isso não é diferente na esfera dos municípios. Né? Eu fui vereadora, eu acompanhei, fiz várias denúncias, algumas delas, inclusive, já ganhei em duas instâncias, através de ações civis públicas, né, contra o prefeito, que, naquela época, governava a cidade, enfim. E a gente sabe que esses esquemas acontecem. Então, essas OS, elas são muito problemáticas. A grande maioria delas, elas se prestam a papéis que, na verdade, são papéis que não são, de fato, para cumprir as metas estabelecidas no cronograma quando elas apresentam. Olha, eu vou administrar o Hospital Ouro Verde, mas eu vou dar tantas consultas, tantos exames, tantos... Pode fazer o levantamento, você vai ver que há uma disparidade infinitamente grande entre o que se ofereceu e o que se presta na verdade. Né? Mas os recursos eles não são diminuídos, pelo contrário. Há sempre um acréscimo, há sempre a necessidade de se aditar, de se colocar mais, porque... Enfim... Então, uma investigação em cima... e aí eu acho que o vereador está corretíssimo. Né? Acho que você tem que fazer mesmo uma CEI, uma CPI, eu não sei como é que chama aqui no regimento de vocês, mas tem que fazer mesmo, tem que investigar essas OS, porque elas são esquemas complicados. Não estou dizendo que essa seja, estou dizendo que, de uma forma geral, elas se prestam a um papel muito ruim. Né? Eu tive experiência pessoal em relação a isso. Ok, então eu queria encerrar. Nós temos agora uma visita na delegacia feminina, ali no São Bernardo, no presídio feminino, para também, a partir de denúncias, informações que nós tivemos, ter conhecimento do funcionamento lá. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa coletiva e também nos colocamos à disposição para enviar os materiais, as fotos e os textos para que vocês possam ter outros dados que não foram informados aqui. Agradeço. TV Câmara Campinas.